Fala pessoal, esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né, de soluções do livro do Elon, tá? O Análise Real, volume 1, né? E aqui no nosso primeiro exercício, é um exercício simples, tá? Sobre indução, certo? Muita gente pode já estar desanimada, o cara vai fazer exercício fácil aqui. É fácil, tá? Mas a gente vai ver como é que a gente usa o princípio de indução da forma como ele está escrito lá nos axiomas de Peano, né? Que a gente é acostumado a, não, vamos testar para 1, supõe para n, prova para n mais 1. Mas por que a gente faz isso, né? O princípio de indução, da forma como ele está escrita, ele não é tão claro por que isso funciona, tá? Então, às vezes, a gente precisa até fazer algumas adaptações. Nesse exercício aqui eu acho que não vai ser necessária nenhuma adaptação, talvez a gente encontre algum exercício que precise disso. Mas enfim, vamos começar aqui, né, o nosso primeiro exercício, vamos ver como é que a gente usa o princípio de indução para provar isso aqui, tá? Então vamos lá, ó. Usando indução, prove que 1 mais 2 até n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, né? Então vamos provar essa igualdade aqui usando o princípio de indução que está aqui, certo? Como é que ele está escrito, né? Se um conjunto x contido em n é tal que o número 1 está em x e o sucessor de n está em x para todo n que já estiver em x, então esse meu subconjunto dos naturais ele vai ser, na realidade, todo o conjunto dos naturais, certo? Então, o princípio de indução, ele é um princípio usado para a gente provar que um conjunto é igual ao conjunto dos naturais, tá? Ele não fala sobre propriedade, tal, tá entendendo? Então, a gente tem que entender como é que ele é usado, tá? Então, vamos lá, vamos resolver aqui o item A, certo? Vamos provar essa primeira igualdade aqui, certo? A soma dos n primeiros caras aí, né? Soma de Gauss, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que definir um conjunto X aí, para poder usar o princípio de indução. Então, o nosso conjunto X vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos números naturais que satisfazem essa igualdade que a gente quer provar, né? A gente quer provar que essa igualdade é verdade para todos os naturais, então a gente vai pegar o conjunto dos naturais que satisfazem essa igualdade, tá? Então, esse é o nosso conjunto. O que a gente tem que fazer aí? Primeira coisa, se eu quero mostrar que esse cara é igual ao conjunto dos naturais, usando o princípio de indução, eu tenho que mostrar que o 1 está nesse conjunto. E isso é bem simples de fazer, tá, gente? É só você mostrar que o 1 verifica essa igualdade, o que é direto aí, tá? Eu coloquei o 1 em vermelho aí, eu vou estar sempre destacando quem é o elemento que a gente está testando na propriedade, tá? É muito interessante deixar esse cara em evidência, certo? Beleza. Próximo passo, a gente tem que fazer o quê? Dado um cara no x, a gente tem que mostrar que o seu sucessor está no x. Aqui eu vou usar o fato de que o sucessor de um número natural é ele mais 1, certo? Que a gente vê lá na teoria quando a gente está estudando no livro Análise Real, volume 1 do Elon, tá bom? Então, é isso que a gente faz. A gente pega um cara no x e se ele está no x, ele satisfaz essa igualdade aqui, né? Que é a igualdade necessária para que um elemento esteja no nosso conjunto X. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa provar que o sucessor desse cara está no X. Então, a gente precisa fazer esse camarada aqui aparecer. Então, o que a gente faz? A gente olha para essa igualdade e soma esse camarada nessa igualdade dos dois lados. Se você quiser ser mais formal, você faz como está escrito aí, ó. Aplicando a função sucessor n mais uma vezes, né? Aí você vai obter exatamente o que você quer, que é o n mais 1 aqui aparecendo dos dois lados, tá? E aí você faz uma manipulaçãozinha algébrica e você encontra isso aqui, né? Isso aqui não é nada demais, tá, gente? Ó, é só você colocar todo mundo aí sobre 2, né? Eu vou subir um pouquinho aqui. Ah, não, vou subir depois só. Vai ficar n que multiplica n mais 1, né? Que já está sobre 2. E aqui você multiplica esse cara que está em vermelho por 2. Vai ficar 2 vezes o n mais 1. Então, você pega esse n mais 1, coloca em evidência e vai ficar n mais 1, que multiplica o n mais o 2. Tudo sobre 2. E esse n mais 2 aqui você escreve dessa forma inteligente aqui. Por que eu estou dizendo que é inteligente? Não é nem uma questão técnica, tá? É só porque eu quero que você veja o n mais 1 aparecendo aqui, certo? Porque olha só a fórmula como é.
Eu tenho que provar que essa igualdade aqui, ó, ela vale para o n mais 1. Então, eu tenho que fazer aparecer n mais 1 aqui e n mais 1 aqui, certo? Exatamente o que aconteceu aqui, exatamente o que a gente conseguiu provar, então, certo? Então, como a gente tem a igualdade entre esse camarada e esse camarada, a nossa conclusão é que esse rapaz aqui, destacado de vermelho, o n mais 1, ele está no nosso conjunto X, certo? Ou seja, agora a gente pode usar o princípio de indução. Por quê? Porque eu provei que sempre que um cara está em X, o seu sucessor também está em X. Então, segue do princípio de indução que o nosso conjunto X é o conjunto dos naturais, certo? Então, você entendeu aí que se você quiser ser rigoroso, e é importante treinar rigor nessa disciplina de análise na reta, você tem que definir um conjunto X aí, tá? Professor, então se eu não definir esse conjunto X, o meu professor vai colocar errado na questão? Aí vai de cada professor, tá, gente? Aí você tem que conversar com o seu professor. Talvez o seu professor veja esse vídeo e diga, não, esse cara é um chato, tá entendendo? Coisa desse tipo. Mas enfim, vamos comentar aqui o item B rapidinho, tá? Eu acredito que você já pegou qual é a ideia, né, para resolver questões usando indução. Mas vamos ver o item B aqui, que ele é bastante legal também, tá, gente? Então vamos lá. O item B é o seguinte, você pega a soma aqui dos números ímpares, né? 1 mais 3 mais 5 mais 2n menos 1. E isso vai ser igual a n ao quadrado, né? Beleza, então a mecânica da coisa é a mesma. Você vai definir o conjunto X como o conjunto dos naturais que satisfazem a propriedade que a gente está destacando. Certo? Beleza, quero usar o princípio de indução. Primeira coisa que eu tenho que fazer, provar que o 1 está lá. Antes de continuar aqui, eu vou só deixar a observação que é o seguinte. Às vezes, gente, a gente tem que provar alguma propriedade usando indução, mas essa propriedade não vale para o 1. E aí, como é que você faz? Você vai fazer da seguinte, vou fazer um outro vídeo explicando isso, tá? Mas eu vou dar o spoiler aqui, o que você tem que fazer é meio que um deslocamento aí. Seja X o conjunto dos caras, tais que, o conjunto dos N pertencente aos naturais, tais que N mais 1 obedece a essa propriedade, tá entendendo? E aí, se a propriedade começa do 2, quando n for igual a 1, o n mais 1 vai ser igual a 2. E aí vai dar certinho. Mas depois eu vou pensar em fazer um vídeo com um exemplo para isso, tá bom? Então, continuando aqui, né, nessa soma de números ímpares aqui, a gente tem que provar que o 1 está nesse conjunto, e isso é imediato. É só você testar aí nessa igualdade, tá bom? Ok. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar um cara que está no X, ou seja, um cara que satisfaz essa igualdade aqui, e mostrar que o sucessor dele também está no X, ou seja, que o seu sucessor também satisfaz essa igualdade. Então, vamos lá. Peguei um cara aqui no X, se ele está no X, então ele satisfaz essa igualdade. Beleza. Agora eu vou usar a mesma ideia, né, que eu usei no item anterior. Eu preciso fazer o n mais 1 aparecer aí, certo? Então, eu vou somar o cara, aí toma cuidado, aqui não é somar o n mais 1, né? Aqui a gente vai somar 2 que multiplica n mais 1 menos 1. Por que a gente está fazendo isso? Porque o próximo cara nessa sucessão aqui seria o 2n mais 1. Só que note, eu quero que a coisa aconteça para o n mais 1. Então, no lugar do n aqui, se eu colocar n mais 1, fica 2 que multiplica n mais 1 no lugar do n, menos esse 1 aqui, que é exatamente o que está escrito aqui, certo? Aí a observação que eu faço é que esse camarada aqui, que a gente precisa falar dele agora, é igual ao 2n mais 1, certo? Então, ficou tudo bonitinho aí, tá? Então, se a gente somar esse camarada aí dos dois lados, a gente obtém isso aqui, certo? E aí você faz uma manipulaçãozinha algébrica bem simples aí e você vê que isso aqui na realidade é n mais 1 ao quadrado, né? Isso é bem fácil, isso aqui é n ao quadrado mais 2n mais 2 menos 1, que isso é igual a n ao quadrado mais 2n mais 1, né? Esse é o produto notável quadrado da soma, tá bom? E aí o que a gente fez aqui foi provar
que esse camarada aqui é igual a esse camarada aqui, onde é interessante você observar que esse cara aqui é o 2n mais 1, certo? Que é o próximo número ímpar aí da sequência, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente mostrou que o n mais 1, por isso que eu quis destacar ele aqui, o n mais 1, ele está no nosso conjunto X, tá? Então, a gente vai e usa o princípio de indução para concluir o que a gente quer, certo? Nosso conjunto X aí é igual a n, e isso termina a nossa questão, tá, gente? Então, espero que você tenha gostado aí, que você tenha compreendido bem, certo? Espero que eu tenha sido claro, tá? E eu quero agradecer aí pela sua atenção, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.